O procedimento cirúrgico de castração nada mais é do que a remoção de todo o aparelho reprodutivo, tanto do macho quanto da fêmea. Em machos, nós chamamos de orquiectomia, que é a remoção do testículo e parte do cordão espermático. E na fêmea, é um nome grande, que chama ovário salpingo histerectomia, que nada mais é do que a remoção do ovário, dos cornos uterinos e da cérvix. Os maiores benefícios referentes à castração se traduz na prevenção de inúmeras doenças posteriores. Doenças que vão aparecer na meia-idade, normalmente para frente, que uma vez castrado, previne ou até evita de vez essas doenças. Esse é o principal fator. Além do controle de taxa de natalidade, para a gente evitar muitas procriações, controles de agressividade na imensa maioria de machos territorialistas e de se tratar de um procedimento seguro. Nas fêmeas, a principal doença da nossa rotina é a infecção uterina, que a gente chama de piometra. Eu diria que, talvez exagerando um pouco, mas praticamente todas as fêmeas acima de 10 anos não castradas terão. Não sabemos qual a idade, mas terão. Essa é a principal doença. Os tumores de mama é a segunda principal doença que a gente atende aqui em fêmeas, que a gente acha que só fêmea tem, mas machos também tem, e está relacionado também com parte hormonal. São as duas principais doenças. Existem também outras inúmeras, hiperplasias vaginais, cistos ovarianos, tumores no próprio aparelho, que a castração preveniria. Que uma vez castrado, a gente não teria o órgão que produz essa doença, então evitaria nas fêmeas. No macho, a principal doença são as doenças da próstata. Todos os machos, praticamente, com meia-idade, 8 anos para frente, vão manifestar um grau de doença de próstata, que pode ser brando ou avançado, que é o câncer. Que a primeira correção que se faz é a castração. A próstata reage muito com a parte hormonal e uma vez castrando, reduz o seu tamanho e em cães já castrados, dificilmente vai manifestar essa doença. E também tem os tumores de testículo, que tem uma rotina até razoável que nós temos que operar, e doenças relativas à próstata, né? Tem umas rupturas musculares por compressão de próstata, que a gente chama de hérnia perineal, a gente evita com a castração. O testículo de alguns animais nasce no lugar errado, na barriga, na virilha, fica ali e pode gerar um tumor. Então, castrando, a gente evita isso tudo. E aqueles outros benefícios também, de a maioria ficar mais dócil, de higiene para a fêmea que não tem o cio que fica sujando, de segurança para não ter crias indesejadas. Então, são várias as vantagens de se fazer a castração. A castração ela é fundamental, obrigatória, naquelas doenças em que o paciente vai ter um risco iminente, né, de óbito ou pode vir a ter. Por exemplo, na infecção de útero. Se a gente não tirar esse útero, obrigatoriamente a gente acaba perdendo a fêmea, cachorra ou gata. Então tem que operar obrigatório, até numa situação que a gente chama de urgência, né, que tem que operar o quanto antes. Os tumores que envolvem o aparelho reprodutivo, obrigatoriamente tem que tirar. Doenças que, particularmente, a ação hormonal está envolvida, como os tumores de mama, hérnias perineais, que são as rupturas, os problemas de próstata, todas essas doenças em que ou o órgão está envolvido ou a sua ação hormonal está envolvida, é obrigatório. E aquelas outras causas, por exemplo, um macho que demarca muito território, não são todos, mas a maioria ameniza isso. Então a gente sugere castrar. E com relação a agressividades, né, que também não são todos, mas a maioria acalma. Então a gente também sugere castrar. Aqui nós sempre sugerimos castrar imediatamente, pouco antes do primeiro cio ou até logo depois do primeiro cio. É onde o cão ele vai ter os maiores benefícios da castração para a prevenção de doenças.
A gente pode ser castrado até bem antes do primeiro cio. A gente que não gosta muito pelo risco anestésico, em filhotes muito novos, que é um pouco alto, então a gente sugere próximo do primeiro cio, pouco antes, pouco depois. Mas a minha regra é castre o quanto antes, mesmo que passe do primeiro cio, providencie a castração. Mesmo que a sua cachorrinha já tiver meia idade, castre o quanto antes, é muito mais seguro. A castração é um procedimento bem seguro, né? Na nossa rotina nós realizamos um número elevado de cirurgias com margens de segurança bem elevadas. Então, se você conta com uma equipe bem treinada, um equipamento anestésico, né, de alta qualidade, com muita monitorização, é um procedimento extremamente seguro e recomendado. A recuperação de uma castração em situações normais é bem rápida. Uma vez que termina a cirurgia, em questão de meia hora, uma hora, o paciente já está andando normalmente. No dia que pode ficar um pouquinho triste por conta do procedimento, mas no dia seguinte, atividades normais. Eu sempre falo que posse responsável, na verdade, é um conjunto de atitudes, né, que visa sempre a segurança do cão, a saúde e o bem-estar. E nesse quesito, a castração, para mim, é fundamental, porque é ela que vai controlar a taxa de natalidade, que para mim é a principal causa dos inúmeros abandonos. Então, a posse responsável e a castração tem que caminhar junto, obrigatoriamente. Então, você tem em si a posse responsável, tem que pôr na cabeça que a castração é um dos pontos principais. A maioria muda, né? Fica mais calmo, o libido diminui ou praticamente some, mas tem cães e gatos que mesmo castrados ainda possuem libido, né? Só que em menor intensidade, mas é pouco. A imensa maioria muda, fica mais calmo e a parte de libido, né, que às vezes é um comportamento indesejado, praticamente some. Vou responder como eu respondo para os clientes. Castrar não engorda, o que engorda é comer, né? É que castração, infelizmente, pode mexer às vezes em alguma parte do metabolismo que aumenta o apetite. E associado ao dono que sempre tem dó, porque hoje o cão faz parte da nossa família, costuma sempre exagerar, tanto na ração quanto em petiscos. Então, castrar não engorda. O que engorda é comer, mas com uma alimentação balanceada, aliada a exercícios, o seu cão, o seu gato vai se manter em forma mesmo castrado. Pelo contrário, né, a castração previne o câncer, né, não provoca doença alguma. E pelo contrário, muitos dizem até que precisam cruzar, se não vai ter câncer, não sei o quê. Não, não é necessário cruzar, não tem a menor obrigatoriedade. Pode cruzar que não tem problema, mas o fato de não cruzar também não dá nada. Então, se você não quer cruzar, a primeira providência é castrar. Não. A castração, isso é muito engraçado. A castração não deixa os machos frustrados, deixa alguns donos frustrados, mas o cão e o gato não. Fique tranquilo que a parte sentimental, emocional mantém-se a mesma. O seu cão e o seu gato não mudará. Aqui a gente pega muito disso. Do dono se ofende quando eu sugiro às vezes. Doutor, meu cachorro é macho. Vou mandar um abraço pro meu pai, para minha mãe. Eu tive filho há 1 mês e meio, está em casa.